Pessoal, aqui é o Daniel Veiga da Rasopper e hoje eu vou entrevistar o Marcos Assi, que é um especialista em contabilidade, compliance, gestão corporativa e autor de alguns livros sobre esses temas, também reconhecido aí, teve alguns prêmios de alto impacto aqui no Brasil e alguns até de visão internacional. E a gente vai ver hoje com ele meio que a história dele, da onde que ele veio, quem ele é, para onde que ele vai. E muito obrigado pela sua presença aí, Marcos, pela sua disponibilidade. Eu agradeço. Eu Deixa aí a agradeço. palavra para você se apresentar. Bom, gente, é Marcos Assi, né? Nome de guerra, até utilizei o nome porque há muitos anos atrás, no Banco BBA, eu fazendo um trabalho, descobri um regulamento do Banco Central que aparecia o nome Carlos Correia Assi. Aí eu corri, catei o telefone, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, quem que é Carlos Correia Assi? Nosso primo, mas primo de que grau? Eu falei assim: ué, o teu avô era irmão do pai dele. Sério? Mas sabe quem é ele? Eu falei assim, quem? Diretor do Banco Central. Sério, filho? É, a partir de agora, o Assi Pereira acabou o Pereira, é só Marcos Assi. E aí foi que eu adotei o nome Marcos Assi, né? E acredite se quiser, abriu várias portas com esse nome, tanto que nos startups de banco que eu fiz, eu era apresentado no Banco Central como Assi, primo do Assi. Boa. Então facilitou bastante. Até para as pessoas entenderem um pouquinho, assim, eu sou filho de manicure com motorista de táxi. Tá? Passamos dificuldades, como todos, história normal de todo mundo, e continuo passando, né? Graças a Dilma, mas agora está menor, né? E assim, estudei em escola pública até o terceiro colegial na época, né? Hoje é ensino médio, sempre escola pública, e depois fui fazer faculdade porque a Cosmofer, que era a empresa que eu trabalhei depois do Bradesco, o dono quis pagar a faculdade para mim, eu aceitei essa oportunidade, fui estudar, fiz contabilidade, e depois saí de lá, fui para o Banco Fenícia, e do Fenícia eu fui para o Banco BBA, né, com alguns amigos já que já estavam naquela época. E aí depois eu comecei a minha carreira na contabilidade. Né? Eu sempre, nunca nos meus sonhos, nos meus pesadelos, pensei em ter uma empresa, fazer isso que eu estou fazendo hoje. Eu sempre pensei em ser o melhor funcionário e ser reconhecido por aquilo que eu fazia. E aí o Banco BBA me deu várias oportunidades, discursos, treinamento, me ensinou muita coisa. E depois eu saí de lá, fui para o Banco Toyota, estava fazendo a abertura do Banco Toyota, isso já em 99, né? Aí eu fui para o Banco Toyota, fizemos a abertura do banco, saí de lá, fui trabalhar no Banco ABC como gerente de contabilidade internacional. Fiquei 3 anos na controladoria e depois disso o Banco ABC me transferiu para a auditoria interna. Foi quando eles me deram a pós-graduação em auditoria e perícia. Né? Foi quando eu me tornei um pouquinho mais chato do que eu era. Eu era chato como contador, fiquei insuportável como auditor. Só que quando eu fui para a auditoria, eles me procuraram e falaram assim: se precisamos implementar controles internos e compliance. Eu achei que compliance era um croissant, um recheio diferente, sabe? Eu falei, meu Deus, do que é isso, cara? Puxa, nossa, compliance. E você pegava na internet, né? Não tinha nada que falava sobre o assunto. Aí eu falei assim, eu vou ter que me virar. E comecei a fazer alguns cursos e acabei me especializando nisso no banco, porque nós implementamos isso lá. E fiquei por 5 anos como auditor no Banco ABC. E aí eu saí de lá, fui fazer uma startup do Banco JBS, que é o banco original hoje. Fiquei nesse banco até novembro de 2008. Em 2009 fiz uma startup do Banco da China, aqui no Brasil, já como consultor. Foi aí que eu entrei nessa vida de consultor. Em 2009 mesmo, eu recebi um convite para ser associado da Darius Consultoria, que é uma empresa especializada em segurança da informação e continuidade de negócio. Eles precisavam de alguém de compliance, de controles internos. Fiquei lá na Darius até 2012. Foi quando eu resolvi, falei assim, olha, já tenho um nome no mercado, já o pessoal já me reconhece. Em 2012 eu já estava com o meu segundo livro publicado, que é o de gestão de risco. O primeiro é controles internos.
o risco veio em 2012, e aí eu, em 2012, peguei a Massa Consultoria, minha consultoria, e falei assim, ó, pronto, tá aqui, Marcos Assi, Massa Consultoria, é a mesma coisa. Deu trabalho porque, assim, uma coisa é a gente colocar o seu nome no mercado, você consegue um reconhecimento. Aí depois, com o tempo, as pessoas reconhecer que a sua empresa é a mesma coisa, porque as pessoas acham que você é o eu-keep, né? Essa questão do eu-keep é complicado. Ah, eu quero isso só se for o ASP. Assim, gente, é minha empresa, minha metodologia. E é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas que é uma empresa, não é uma pessoa só. Porque eu não consigo estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, né? Até procurei o professor Albieri para ver se fazia um clone, mas aí não achei, então continua só eu mesmo. Mas o que eu fiz? Eu capacitei os meus consultores. Hoje, meus consultores, todos eles já participaram de treinamento da minha empresa, sabem como que eu penso. E tudo que foge um pouquinho, obviamente, que vão me procurar para tirar as dúvidas. E aí aconteceu, em 2013, a nossa empresa deu uma melhorada, né, no processo. Eu estava até home office naquela época ainda, porque foi assim, pô, acabei de sair de sócio de uma consultoria, vou alugar um espaço, né? E até eu trabalho com gestão de finanças, né? Se eu fizer errado, eu estou dando tiro no pé. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que vai acontecer. Uma coisa deu uma estruturada legal, aí a empresa deixou de ser eu e minha esposa, né? Hoje nós temos aqui a Davina, que é uma parceiraça nossa há muito tempo já, e temos outros 3 consultores e mais 2 instrutores que trabalham com a gente. Então a empresa já deu uma cara diferente, a gente consegue ter uma distribuição diferenciada. Em 2013, a empresa deu uma melhorada, em 2014 melhorou um pouquinho mais, hoje nós alugamos uma sala, estamos no prédio, né, comercial aqui na região do Morumbi, e o faturamento da empresa vem crescendo todo ano, mesmo com crise, os últimos, assim, crescendo, assim, de 2012, né, até agora, eu posso dizer que cada ano nós temos 30% a mais de faturamento na empresa, de crescimento de trabalho, muitos clientes fazendo consultoria e treinamento com a gente, né? Nós temos clientes aí de porte... hoje eu sou instrutor, por exemplo, de controles internos, compliance, riscos e governança da FEBRABAN, da BBC e do International Compliance Association de Londres, né? Então, eu ser instrutor para a questão de compliance e PLD, né? Fui suporte agora da FEBRABAN, uma certificação que eles estão lançando no Brasil de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, uma associação americana, né? E sou eu que fiz toda a revisão de todas as partes de questões do pessoal, tanto que eu não posso nem tirar a certificação porque eu estou com o gabarito das provas, né? Então, assim, a coisa, Daniel, mudou de um jeito que nem quando eu imaginei que a coisa fosse caminhar para esse lado, eu não percebi. Hoje, por exemplo, você estava comentando, né, na abertura, eu tenho um livro de controles internos, já está na 2ª edição. Eu tenho de gestão de risco com controles internos, que é a base da ISO 31000. Tenho gestão de compliance e seus desafios. E o ano passado, a NEA, que é a Novas Edições Acadêmicas, uma empresa alemã, me pediu se podia publicar minha dissertação de mestrado. Eu acabei publicando, que é Controles Internos e Compliance na Gestão de Tesouraria, né? Que eu publiquei o livro, assim, sem custo nenhum, né? Nós estamos na fase sem custo, de graça temos errado e gestão da testa. E agora, de antemão, para você aqui, que não está anunciado, mas a partir de agora vai, a Sampo, que é a editora que publicou meus 3 livros, aprovou a publicação do meu 5º livro, Governança, Risco e Compliance, né? Que é uma miscelânea de tudo isso que a gente tem trabalhado, e tem 4 relatos históricos que vão valer a pena para ler. Enron, OGX com Ike Batista, que eu faço a comparação entre o caso Enron e o caso Ike Batista, que eu digo que o Ike Batista é a nossa Enron brasileira. Uhum. Se você olhar o que aconteceu com os acionistas, com os sócios, os diretores da Enron, que o Ike Batista fez na OGX é igualzinho, né? Todo mundo vendeu as ações antes da empresa quebrar, mesma coisa.
E mostrando o caso do Pan-Americano, que eu acompanhei desde 2009 no blog, né, acompanhando meu blog lá, e o desfecho que teve agora em janeiro de 2016, com saiu a condenação dos diretores, dos conselheiros, as multas, né? Então eu vou fazer esse histórico e obviamente que não podia deixar de falar da Petrobras, né? Que até aquela organização internacional de transparência fez uma consulta lá, uma pesquisa, e a Petrobras foi eleita a segunda maior caso de corrupção no mundo. Tá? Saiu no jornal ontem da Globo, Jornal Nacional, no dia, deixa eu ver para a gente não esquecer, né? Hoje é dia 3, não, hoje é dia 4. No dia 3, né, de fevereiro, onde mostrou que o Brasil perdeu posições no ranking e a Petrobras, que tinha um patrimônio de 340 bilhões, caiu para 40. E tem mais um detalhe. Se os minoritários americanos que moveram as ações contra a Petrobras, é dia 11, né? Nossa senhora, eu tô ruim, né? Dia 11, então preciso largar a bebida. E se os minoritários dos Estados Unidos vão ganhar a ação que eles têm, a Petrobras não tem dinheiro para pagar a ação. Então, simplesmente, preciso colocar uma questão que isso foi falha de governança, de compliance, controle, risco e assim por diante. Né? Então, assim, esse livro, até estou brincando com o pessoal, falei que eu não ia escrever mais nada, já estou no quinto, né? E logo, logo, eu quero escrever um negócio para ganhar dinheiro, Daniel, sabe? Tipo 50 tons de controles internos, sabe? Um negócio assim. Mas eu acho que não vai rolar, por questão de direitos autorais. Então, assim, a minha carreira, sabe, foi direcionando por todo esse caminho de trabalho, esforço, sabe? Trabalhar sábado e domingo, feriado, né? Que às vezes as pessoas reclamam, né? A gente trabalha pra caramba, prepara material. Segunda-feira de carnaval, eu estava em casa revendo 5 aulas que eu vou dar agora entre fevereiro e março, revendo material para os cursos, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, até outro tempo atrás veio um amigo meu me visitar e perguntou assim, nossa, eu te conheci, você era analista pleno de contabilidade, hoje você é mestre, você ficou um tempo atrás naquele programa Grande Ideia do SBT, falando sobre educação financeira na televisão, você dá entrevista. Como é que você conseguiu sua seleção profissional, assim, narcotráfico? Fez uns trampos de narcotráfico, Fernandinho Beiramar, falou assim, você tá de brincadeira? Eu falei, não, quem começou com a brincadeira foi você. Filho, ralei pra caramba. E tô ralando bastante, porque uma coisa que eu tenho falado com as pessoas, nesse país, quem é honesto tá fora da curva. Porque é impressionante como aparece o tempo inteiro pessoas querendo fazer alguma coisa diferente e eu acabo não aceitando. Porque assim, eu posso não ter medo da lei do homem, porque a lei do homem é a seguinte, se você tem dinheiro, você não vai preso. Desculpa, Sérgio Moro, você vai entender, Sérgio Moro, o que eu estou falando. Mas assim, quem tem dinheiro nesse país não vai preso. Pobre vai preso, pessoas humildes vão presas. Então, eu temo a Deus, né? Sem ele nada disso aconteceria, né? Então é por isso que eu faço o meu trabalho e até aproveitando aqui, esqueci até de comentar, em 2015, os meus 3 livros ficaram entre os 10 mais vendidos da editora. O Controles Internos ficou em quinto, o Compliance em sexto e o Gestão de Risco em sétimo. Levando em consideração que os 4 primeiros livros são da família Securato, que são os donos da editora e o dono da faculdade, eu estou no top 5. Tá bom mesmo. Até o pessoal falou assim, pô, você colocou os 3 livros. Eu falei assim, graças a Deus a gente faz um trabalho sério. E é isso que eu faço do meu trabalho, por isso que você vê esses prêmios. Eu acho que desses prêmios aí, os 2 mais importantes que eu posso evidenciar para você é o troféu Anitta Garibaldi, tá? Que eu ganhei em Porto Alegre, né, por serviços prestados, porque quando eu vou para Porto Alegre dar palestra e treinamento, e mostro que eu ganhei o troféu Anitta Garibaldi, a pessoa fala assim, o senhor ganhou esse troféu? Eu falo assim, ganhei. Diferente dos outros eventos, que geralmente você tem lá 150 empresas ganhando prêmio, o troféu Anitta Garibaldi foram 20 pessoas premiadas no dia. Então, assim, uma coisa voltada para o negócio, e hoje eu sou comendador
pela Câmara Brasileira de Cultura, né? Sou membro da Câmara Brasileira de Cultura e acredite se quiser, aquele rapazinho que jogava bola na rua, descalço, porque não tinha tênis, hoje é comendador e mestre, né? Então é isso que está acontecendo na minha vida. E você fica à disposição, se você tiver alguma coisa que eu deixei em dúvida, pode perguntar. Legal. Vamos ir um pouco mais a fundo. Fala para mim aí na sua trajetória, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade foi que eu sou uma pessoa muito bem humorada. Meu começo de carreira foi muito complicado. As pessoas misturavam meu bom humor com falta de seriedade no trabalho. Porque o povo é muito chato, vamos ser sinceros. O povo é chato demais. O povo é tudo marrento, tudo cara fechada. E aí a pessoa entra sorrindo, incomoda as pessoas. A minha alegria incomoda as pessoas. Mas eu já cheguei ao ponto de falar assim, azar é seu que é triste. Eu não vou ser triste. Então eu tive muitos problemas com isso, porque sabe aquele modelo, aquele estereótipo que a sociedade causa? O cara tem que ser magro, né? Sério, sisudo, o auditor não pode rir. Assim, então eu ia ser mandado embora na primeira semana de trabalho. Eu sou uma pessoa bem-humorada, só que o trabalho é sério e a gente tem que fazer. Eu tive muita dificuldade no começo. Aí, com o tempo, as pessoas foram reconhecendo o meu trabalho, reconhecendo a forma como eu fazia o trabalho, e aí mudou. Hoje as pessoas às vezes me chamam, até porque você estava brincando outro dia, 95% das palestras que eu faço em eventos são depois do almoço. Por que será? É? Aproveitar que o pessoal tá dormindo Já ali, né? tá voltando no meio do, né, começa a entrar em alfa, aí eu entro já provocando todo mundo e, assim, aprendi uma coisa, tenho que levar conhecimento de uma forma que as pessoas entendam, né? Porque às vezes você vai nesses eventos, o cara fala, você, meu Deus, o que o cara está falando? Então eu chego, mostro exemplo do dia a dia, mostro exemplos reais para as pessoas, sabe? Coloco as pessoas dentro do processo de uma forma, porque assim, entre nós, hein? Fica só entre nós aqui, você não conta para ninguém. Compliance, risco, contabilidade, auditoria, é chato. É muito chato. Falar de controles internos é chato. PLD, para falar para área comercial, prevenção à lavagem de dinheiro. Ai, lá vem ele de novo. Aí eu falo para o cara, olha, sabe aquele cadastro que você preenche junto com o cliente, não está nem aí? Então, tem um negócio da legislação que diz o seguinte, é tua responsabilidade os dados preenchidos ali. Se você colocar alguma coisa, aquilo prejudicar a sua empresa, é o teu CPF que vai para o tronco. Aí, opa, como é que é? Aí ele presta atenção, que você enquadrou a pessoa. Então, eu tenho uma forma que eu adotei uma maneira de dar aula, uma maneira de dar palestra, e chego no cliente, eu preciso que o cliente confie em mim, né? Então, uma coisa que eu falo para as pessoas assim, seja você, mas sem ofender as pessoas. Não queira introduzir nela o seu jeito. Faça com que ela aprenda a te reconhecer do jeito que você é. Obviamente que a minha esposa assim, você exagerou, eu sei, mas já tinha falado, né? Aí você acaba passando. Mas é uma coisa assim, eu tive muita dificuldade com isso. Outra dificuldade que eu tive no começo era a falta de experiência em ser consultor. Eu nunca tinha sido consultor. Uma coisa é você ser funcionário, né? E outra coisa é você prestar serviço para alguém e o cara te olha, né, como guru. Tanto que eu escrevi um artigo uns anos atrás dizendo assim, consultor de controles internos sim, oráculo não. Porque o pessoal acha que você tem solução para tudo. Então, eu tive muita dificuldade em entender o seguinte, eu estou dando uma consultoria, eu preciso fazer diferente do que é ser funcionário. Se funcionário, você fechou a gaveta e vai embora, tchau. O consultor não, você continua, tem um prazo para isso. E assim, eu não posso negar que vou até falar aqui para você, que depois eu vou acabar vendo o vídeo, a Nádia, o Jefferson, né? O próprio Emerson, que trabalha na Darius, me deram muita ajuda nisso, né? Me ensinaram bastante. Me ensinaram coisas que eu não gostei, eu aprendi a fazer diferente, deu certo. Outras coisas eles me direcionaram. Então, eu acabei aprendendo muito o que eu sou hoje. Muita gente me ajudou, não posso deixá-los de lado. Mas, é que nem minhas aulas também, o professor Braulio, na época que eu dei aula na Uniban, né? Isso em 2006.
Ele me deu muita dica, tanto que eu ligo para ele e falo assim, fala meu guru acadêmico. É porque ele me orientou muito como fazer uma aula, como lidar com os alunos, como não perder o bom humor, mesmo na crise. Então, eu tive muito auxílio. Então, são pessoas que me ajudaram bastante. Legal. E fala pra gente, nesse percurso aí, o que que você fez de errado? Aquilo que você fez que você olha pra trás agora e fala, não devia ter feito assim, dei mancada. Qual foi o seu maior erro aí no... Aceitei fazer serviços para ajudar amigos, do jeito que o amigo queria, não deu certo, e adivinha para quem ficou a culpa? É sua, né? Ainda perde o amigo ainda, né? Ainda fica pé da vida com Exatamente, você, ainda né? perde amigo. Então, eu aprendi a duras penas que é o seguinte: hoje eu vou fazer aquilo que eu faço, e se a pessoa quiser, é da metodologia que eu já fiz. Porque assim, eu tenho muitos casos de acertos, tá? Muitos acertos. Tenho erros? Tenho, já errei bastante, porque assim, eu deixei que a amizade interferisse no profissional. Isso é terrível para quem trabalha. Porque assim, ou é profissional ou é trabalho. Porque é uma coisa assim que me causou muitos danos. Olha, eu tive problemas de saúde por causa disso. Tive problemas de saúde. Eu tive uma infecção na coluna cervical por estresse. Por não falar aquilo, porque se fosse uma outra pessoa, com certeza ela não falaria aquilo que falou para mim, e eu também poderia ter falado algumas verdades, mas não funciona. Então eu aprendi a duras penas. E detalhe, eu trabalho com o pessoal aqui comigo, eu faço para eles aquilo que eu quisesse que fizessem para mim. Sabe aquela questão? Assim, eu te faço porque eu esperaria isso de você. Só que assim, eu não espero mais nada de ninguém. Então eu faço a minha parte e ponho minha cabeça no travesseiro todo dia, assim, consciente que eu fiz o que precisava. Então foi o meu principal erro. Sabe, às vezes a gente tentar ajudar os amigos, porque os amigos precisam de ajuda. Na hora da ajuda, todo mundo é maravilhoso. Mas aí, na hora de que o bicho pega, então ele faz, joga você na fogueira e ele sai isento do processo. E aí foi a parte que mais causou danos, né, e problemas dentro, mas passou. Então eu aprendi assim, agora eu só faço aquilo que realmente eu posso fazer com a minha metodologia, porque eu já apliquei em alguns lugares. E é interessante, a minha própria esposa falou assim, engraçado, você fez a mesma coisa em tal lugar, todo mundo te acatou e estão fazendo o trabalho até hoje. Então quer dizer que alguma coisa está errada. Não é a sua metodologia. São as pessoas que estão fazendo. Então, faz parte do show. Eu aprendi muito com isso. Legal. E o contrário, o que que você fez que você falou assim, isso aqui foi realmente a melhor decisão da vida, assim? Eu vou te contar uma coisa aqui que fica em segredo só entre eu, você e todo mundo que vai ver isso depois, tá? 2000 e 2004, eu estava fazendo pós-graduação. Tá? E fazia pós-graduação na FECAP, de auditoria. E aí eu apresentei meu projeto do TCC. Quando eu apresentei o projeto do TCC, os diretores da pós me chamaram de lá e falaram assim, está tendo um congresso nacional, congresso brasileiro de auditoria interna. Você não quer dar uma palestra lá sobre esse assunto de prevenção à lavagem de dinheiro? Estou falando de 2004, tá? Você vê há quanto tempo que eu estou falando nisso e o povo não escuta. E agora vem isso tudo agora, Sérgio Moro. Bicho, eu estou falando isso há muito tempo. E aí eu falei, tá bom, vamos pensar. Eu cheguei em casa, minha esposa falou, o que foi? Eu falei assim, me convidaram para dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Auditoria Interna. Eu falei, não. Eu falei assim, por quê? Não sei lá, nunca dei palestra. Tá, você acha que todo mundo começou a dar palestra, começou já palestrando? Não, tem um início, você vai sim. Mas eu não sei. Se vira, prepara a palestra, passa aqui a palestra para mim. Eu apresentei para ela a palestra, ela me corrigiu, acertamos algumas coisas, e aí eu dei a palestra. De lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Aí surgiram aulas. Hoje eu dou aula em 9 MBAs aqui em São Paulo, São Caetano do Sul, Joinville, Fortaleza, Mato Grosso, né? Dracena. E assim, espalhado por esse mundão afora. E aonde precisa do professor
Para falar de auditoria, compliance, controles internos, eu vou. Por exemplo, eu dou aulas em Lucas do Rio Verde. Já ouviu falar? Norte do Mato Grosso. Logística para ir até lá. Nossa. Ou você vai até Cuiabá e de Cuiabá você vai para Sinop, depois volta de carro. Ou você vai em Cuiabá e vai de carro até Lucas do Rio Verde, 350 quilômetros. Ou saio daqui de São Paulo, vou para Campinas, pego um avião de Campinas, Sinop, aí o motorista me pega lá, voltando 2 horas de carro, estou em Lucas do Rio Verde. E aulas às sexta-noite, ó, das 7 às 11, e no sábado das 7h30 às 11h30, e depois da 1 às 6. E não tem aquele negocinho do pessoal catar a bolsinha, abraçar assim, ó. Professor, você vai terminar a aula hoje? Não, eles ficam até o final. Pessoas que têm vontade. Então, enquanto esse pessoal demonstra vontade, eu vou. Remuneração não é a mesma coisa que eu recebo por aqui, mas eu tenho hoje essa questão do prazer de lecionar. É uma missão que eu tenho de lecionar. Gosto muito do que eu faço. E foi a melhor coisa que eu fiz para mim, e eu agradeço a minha esposa. Até hoje ela tira a sarro da minha cara, que eu não queria estudar. Ela falou para me casar comigo, vai ter que fazer faculdade. Eu falei, sério mesmo? Sério, porque daqui a um tempo, o que você vai dar de futuro para os nossos filhos sem profissão? Eu falei, eu fui lá e fiz a faculdade. E hoje ela fala assim, quem não queria nem fazer faculdade, hoje é mestre, né? Eu falei assim, cala a boca, não mexe com essas coisas. Então, foram as coisas que eu fiz mais acertadas na minha vida. Além de casar com ela. É isso que eu ia falar. Na verdade, a melhor decisão de todas foi casar com ela, né? O resto... Casar com ela foi o principal, entendeu? Eu digo que eu casei bem, mas ela não, mas só fica entre nós, tá? É. Isso é bom? Ela levou prejuízo. Ela levou prejuízo. Legal. E, Marcos, fala pra gente qual que é o recado aí, o que sua dica de ouro para quem tá assistindo a gente, tanto na carreira, quem quiser entrar nessa área de compliance, o que você recomenda aí para os nossos espectadores? Recomendação que eu digo para alunos e todo mundo que me procura: a atualização. Estar atualizado, antenado com os processos. Porque é muito triste quando eu começo, porque eu dou aula em MBA, por exemplo, de gestão de risco e compliance na FECAP. E aí eu começo a falar alguma coisa de história para os alunos não sabem o que é. Assim, se você não entendeu o que aconteceu no passado, por que nós mudamos, como que você vai querer trabalhar pegando uma coisa já? Por que eu faço isso? É isso que eu falo para as pessoas. Você está fazendo isso por quê? Por que eu tenho que implementar controles internos e compliance numa organização? Porque já tem casos de fraude, de perda, de desvios. Por que eu tenho que implementar SOX? Pô, por causa da erro. Você acredita que eu falo da erro para alunos? Eles falam assim, erro? Aí eu tenho que passar trailer do documentário, manda eles assistirem o filme para eles saberem. Você trabalha com o negócio, não entende o que é erro. Se você não entende o que é erro, você não sabe o que é o divisor de águas dos processos de controle e prevenção à fraude. Então eu peço sempre para as pessoas assim, se atualizem, tá? Obviamente que é muito bom ser especialista, mas você tem que conhecer de outras coisas também. Né? Eu digo porque assim, o pessoal fala assim, por que você fez segurança da informação? Você é contador? Eu falo assim, eu fui auditor. Como que eu vou fazer um trabalho de auditoria sem entender de tecnologia, sem entender de contabilidade, sem entender de governança, sem entender de mapeamento de processo? Sabe, são metodologias de trabalho que a pessoa tem que entender, faz parte do dia a dia dela. Então, eu fico indignado quando a pessoa fala assim, eu sou especialista em tal coisa, e fala outra coisa, ela não sabe o que é aquilo. Então, fala assim, você quer entender? Você tem que entender de ISO 31000, que é risco, ISO 27000, que é de segurança da informação, tem a questão do COSO, né? Que é metodologia de controles internos, COBIT, que é governança de TI, entender de mapeamento de processo, como que eu desenho o fluxo, como que eu escrevo o procedimento, entender de contabilidade. Mas contabilidade é muito chato, mas entenda quais são as necessidades e pede para quem faz a contabilidade, não precisa você. Você acredita que eu ensinei no cliente, a contadora, a montar normas e procedimentos? E ela falou assim, cara, isso aqui é maravilhoso, a partir de agora eu não preciso mais ficar com a pessoa do meu lado
explicando para ela, eu peço para ela ler isso aqui e ela procura no manual, assim, entendeu por que funciona? Então, são coisas, né, que as pessoas precisam entender, abrir o leque do processo. Então, assim, quanto maior conhecimento, eu tinha uma frase que eu utilizava no Banco ABC Brasil, que era o seguinte: eu não conheço tudo, mas eu conheço quem conhece. Porque assim, quando você tem conhecimentos, pode ser básico, você não precisa responder aquilo de bate-pronto. Mas se você souber com quem conversar, isso facilita muito, né? Então, eu até uso exemplo em sala de aula para os alunos, assim, por exemplo, veio um auditor do Arab Bank, veio lá de Bahrein, e ele estava com o celular dele, e o celular dele, a bateria já não estava carregando mais. E ele não trouxe o carregador também para ajudar. Chegou lá desesperado. Aí um dos auditores lá falou assim, fala com o ACE. Mas esse aqui é o celular, filho. Fala com o ACE. Aí ele chegou, falou comigo, filho, daqui. Desci no cara da comunicação, falei assim, ó, estamos com os auditores, está sem celular, precisa arrumar a bateria. Ele falou assim, faz o seguinte, pegou um celular que estava lá, colocamos o chip e deu um carregador para ele, falou assim, manda ele usar isso aqui. Aí ele ficou com o celular dele, foi até a Santa Efigênia, achou a bateria, comprou o carregador para ele e colocou. 2 dias depois o cara já estava com o celular, com bateria nova e com carregador. Ele olhava para minha cara e o outro auditor falou assim, não te falei? O Marco não conhece tudo, mas conhece quem conhece. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia do trabalho. Porque se a gente não juntar esforços, sozinho não vai fazer verão, não. Legal. Tem até uma frase do Platão, né? Ou é Sócrates, agora eu não lembro qual dos dois. Que o universo é do tamanho do conhecimento que você tem sobre ele, né? Exatamente. Então, você fica numa ilhazinha, seu universo é aquele tamanho lá. Eu uso uma frase nos meus cursos de Beda, o Venerável, que diz o seguinte, os 3 segredos do fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e ignorar o que não se sabe. Exatamente. Então, é o risco, né? Exatamente. Então, e aí eu falo para as pessoas, sabe qual que é o maior problema nesse caso? Assim, quando você começa a ensinar o que sabe, você já não pode fazer mais errado. Você tem que praticar o que ensina. Isso seria muito bom. Então, eu falo para as pessoas, pensa nisso, e quando não sabe, não sei, pergunta e vamos tentar arrumar a solução junto. É assim que eu trabalho. Legal. Então, obrigado, Marcos. Acho que foi muito bom aí essa entrevista. Agradeço. Agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade aqui. E ficamos aí em contato. Okay. Quem quiser o contato do Marcos, tem aqui nessa página, eu vou deixar o seu link da sua empresa, do seu perfil também. É isso aí, muito obrigado. Ok, até mais, um abraço.